Vocês têm ideia da importância do Jurassic Park na história do cinema? Então deixa eu contar que para minha história ele também teve uma importância gigantesca. Quando eu tinha 17 anos, em 1993, eu fui no cinema assistir esse filme. E ver pela primeira vez aqueles dinossauros numa tela de cinema convincentes e vivos foi uma coisa de me arrepiar e me arrepia até hoje. Eu percebi naquele momento que qualquer história que você quisesse contar, agora podia ser contada. E isso ia mover a minha vida pelos próximos quase 20 anos. Naquele momento eu decidi que eu queria fazer computação gráfica. Eu decidi que a melhor escola que existia era no Canadá e eu me mudei para lá com 23 anos para estudar animação e efeitos especiais. Depois de um ano estudando, eu tive uma oportunidade de me juntar a um estúdio de animação para desenhos animados. Fizeram meu visto, eu fui crescendo e me desenvolvendo nessa carreira. Depois de uns 8 anos que eu estava no Canadá, eu fiz uma entrevista com a Lucasfilm para um trabalho de um estúdio que eles estavam abrindo. Depois de uns 3 meses, me ligaram de novo me chamando para uma segunda entrevista no Skywalker Ranch, em São Francisco. Deixa eu repetir. No Skywalker Ranch, em São Francisco. Só entrar naquele lugar, para mim, já tinha um significado que valia, não precisava nem do trabalho depois. Você entrava num estúdio que era espalhado numa fazenda, onde tinham casas que representavam cada uma das divisões. Uma casa era o Skywalker Sound, que ganhou quase todos os Oscars de som até hoje. As outras casas uma era o escritório do George Lucas. A biblioteca no lugar era como se você estivesse entrando num filme do Harry Potter. Tinham vitrines espalhadas, eu lembro de um objeto que era o laço do Indiana Jones, estava ali. As pessoas naquele lugar estavam literalmente escrevendo a história do cinema. E chegar perto daquele nível de profissional, para mim, já era fantástico. Eles me convidaram para me juntar ao time que estava abrindo o estúdio de Singapura. Para mim era uma segunda mudança, eu já estava bem adaptado ao Canadá, mas eu achei bastante interessante como mais um desafio e como, de uma certa forma, mais um degrau em direção ao meu sonho de fazer aqueles filmes que eu queria tanto fazer. Eu estava me mudando de país pela segunda vez, indo morar na Ásia. De Singapura, eu não sabia onde ficava no mapa. Mas eu aceitei o desafio e em Singapura eu fui viver os maiores desafios que eu já tinha vivido até então na minha carreira. Você tem ideia do que é trabalhar com 48 nacionalidades diferentes de pessoas? Pessoas que falam a mesma língua, inglês, mas ao mesmo tempo não têm a mesma percepção do que está sendo falado. Você perguntava uma coisa, por exemplo, para uma pessoa e falava: "Você consegue me entregar isso na sexta-feira?" E você percebia que a resposta era sempre sim. Mas as pessoas não entregavam na sexta-feira, porque várias culturas diferentes tinham um problema muito grande em falar não. Você aprende a fazer a pergunta certa. Se você perguntasse para a mesma pessoa quando você consegue me entregar isso, a resposta vinha que era na quarta-feira seguinte. A gente foi aprendendo aos poucos em como fazer essa pergunta certa. Um dia, a gente ficou sabendo que o George Lucas estava vindo visitar o estúdio. Fomos instruídos de que você não poderia nem falar com ele, nem tirar foto. Porque já tinham 200 pessoas no estúdio, se todo mundo fosse tirar foto com ele, ele praticamente não conseguiria andar. Eu também não era diferente, queria falar com o George Lucas. Decidi fazer uma armadilha. Eu tinha acabado de terminar um episódio que se acontecia na neve, num planeta que chamava Ortoplutônia, que o próprio George Lucas tinha criado. E eu sabia que ele ainda não tinha visto nenhuma imagem desse planeta. O desafio de fazer esse planeta na neve era enorme, porque as cenas são muito contadas em efeitos especiais. Um desenho animado com efeitos em quase todas as cenas, como foi esse planeta, era uma coisa muito difícil de ser executada. Quando o George Lucas ia passar pela minha mesa, eu peguei a minha cena predileta de Ortoplutônia e deixei rodando em loop no meu computador. E deu certo. Quando ele passou, ele sentou na minha mesa e eu pude mostrar para o George Lucas a primeira imagem que ele viu daquele planeta que ele mesmo tinha criado. Era fantástico estar do lado de uma pessoa que foi tão importante para a história do entretenimento como um todo. Depois de um tempo, eu recebi uma proposta de fazer um longa de animação em Madrid.
e eu decidi, mais uma vez, aceitar um desafio. Eu me mudei para Madrid, onde a língua passava a ser, de uma certa forma, uma barreira. Apesar de todo brasileiro achar que a gente fala espanhol, eu fui aprender que a gente não fala espanhol. Eu fazia as minhas reuniões, e depois das reuniões eu fazia revisões das reuniões com o meu chefe em inglês para ter certeza que os meus objetivos estavam corretos e que eu estava fazendo a coisa certa. Eu estava gostando muito de morar na Europa e o contrato de Madrid era temporário. Então eu comecei a pensar qual que ia ser a próxima coisa, qual que era o meu próximo passo para chegar no lugar onde eu queria. E Londres já era um hub de efeitos muito grande. Então eu fui para Londres fazer algumas entrevistas e conhecer alguns estúdios. E recebi uma proposta de um dos estúdios para me juntar ao time e fazer os filmes que eu tanto sonhava fazer, dos grandes efeitos de Hollywood. Londres também tinha uma questão da cultura inglesa, o jeito duro e direto de ser, que eu acho que eu até adotei de uma certa forma e hoje eu gosto muito. Fiz vários filmes em Londres, vários blockbusters, entre eles Harry Potter, Thor, Godzilla. Um dos filmes que mais me mexeu comigo foi Harry Potter, porque ele criou não só uma cultura e uma geração que cresceu vendo esse filme, como ele criou a indústria em si, em Londres. O estúdio foi de 400 para 1.200 pessoas no período que eu estava lá. A gente passou de 1 para 3 países. E ganhamos um Oscar pelo filme A Origem, o Inception, que foi uma vitória grande para todo o estúdio. Quando chegaram as estatuetas, eu tive a chance de segurar uma estatueta do Oscar. Ali você tinha certeza, segurando uma estatueta, de que você está no topo do mundo e que você tinha chegado lá. Depois de um tempo, decidi voltar para o Brasil. Com a minha filha de 2 anos e minha esposa, a gente fez mais essa mudança. O que eu não esperava é que eu tinha que me adaptar de novo ao Brasil. Eu me sentia um estrangeiro no meu próprio país. No Brasil, você esquece o que era a desigualdade social e a violência urbana que a gente sofre aqui por todos os dias. Você não tem mais um exército para fazer os filmes, mas algumas pessoas e grandes desafios. Engraçado pensar que em Londres, para mim, era o último degrau que eu achava que eu tinha subido. E hoje, olhando, eu vejo que o Brasil ainda estava um degrau acima. No Brasil, eu fui conhecer talentos enormes, que podem sim concorrer com o talento internacional. O poder de se adaptar à realidade e a criatividade do brasileiro são monstros. Tem uma história do Fernando Meirelles, quando Spielberg veio e perguntou para ele como que tinha sido feita a cena da galinha da entrada do Cidade de Deus. É uma cena linda, onde a galinha sai de cima do morro, desce pelo meio da favela e acaba no meio da rua, passando por baixo de um camburão, super emocionante. E ele queria saber quais foram as técnicas, se foi 3D, como é que eles conseguiram filmar aquela galinha. E o Fernando falou: o meu fotógrafo amarrou uma lente, uma câmera 16mm no cabo de uma vassoura e ele saiu correndo atrás da galinha. A nova ordem mundial é fazer mais com menos. E nisso o brasileiro é muito bom. Depois de um tempo aqui, eu fui convidado de novo para ir para Londres, trabalhar no filme do Aladdin. Eu cheguei no estúdio e, alguns momentos depois, fui chamado para uma reunião em que me falaram que o time que estava fazendo o último Jurassic World, o Reino Ameaçado, estava com dificuldades e precisava de ajuda. Não tinha nada que eu queria ouvir mais do que aquilo. Eu fui para a sala do Jurassic e minha pele arrepiava de ver aqueles dinossauros em todas as telas. De uma certa forma, ali eu estava realizando aquele sonho, matando o último dinossauro da Ilha de Nublar. Pensando muito no TEDx, e vendo qual é a mensagem que eu podia passar para as outras pessoas, contando a minha história, que parece um pouco um conto de fadas, onde tudo deu certo, eu fiquei pensando por que tinha essa história que parecia tanto esse conto de fadas. E foi porque eu não me apeguei às coisas ruins do meu caminho. Eu me apeguei às coisas boas. É claro que tiveram momentos de estresse, tiveram lugares feios, tiveram momentos de saudade. Eu mudei de casa 17 vezes em 20 anos.
Ninguém merece, né? Eu tive apartamentos horríveis e tive apartamentos muito bacanas. Muitas vezes eu tive inquieto, mas eu usei essa inquietação para me colocar num lugar melhor, para mudar, para fazer minha vida chegar num lugar diferente, que fosse melhor do que onde eu estava. Se me perguntassem hoje se eu trocaria a minha escalada para chegar lá em cima, por pegar um elevador e chegar mais rápido, eu diria que não, eu não trocaria, porque o caminho que teve o valor maior do que o objetivo final. Se eu posso deixar 3 mensagens do que deu certo para mim, uma é que eu fiz o melhor em todos os lugares que eu passei. E se você fizer o melhor em todos os lugares que você for, esse passa a ser o seu cartão de visita e às vezes até a sua passagem para o próximo passo. A segunda é celebrar cada momento e cada pequena vitória. E lembrar desses momentos. Todo mundo passa por coisas ruins. E terceiro, usar os sentimentos que te incomodam para te levar para um lugar melhor. Obrigado.